Bom, esse é o último vídeo mesmo agora dessa vez. Já tô bem cansado, já fiz vários vídeos, irmãos. Vou até tomar uma aguinha aqui. Para aliviar o meu cérebro. Que eu falei demais, eu estudei demais, li muita palavra. Aí começa a doer a cabeça, né? Aí, o que acontece, irmãos? Nós estávamos lá naquele que eu estava falando, né? Vocês não podem... Agora eu fechei a Bíblia, tá? Agora eu só vou falar. Vocês ficam ouvindo, esses caras estão falando, vocês estão correndo, vocês estão sendo conivente com o pecado dele. Por quê? Porque lembre-se que eu enviei o vídeo para vocês de Carta aos Coríntios. Eu li para vocês a Carta aos Coríntios, Efésios, tudo, né? Então, o que acontece? Paulo chama de carnalidade divisões. Tá? Aí, divisões, verifica lá no 1 Coríntios, 2 Coríntios, na sua Bíblia. Não precisa ser agora, depois aí quando vocês acabarem de ver o vídeo, ou outro dia, não sei como tá aí a correria de vocês, né? Aí, lá na carta a Coríntios fala, leites lhe dei de tomar, porque sois meninos em Cristo. Muitos são salvos, mas aí eu estava fazendo até um estudo com o Luiz, que é do Reino Eterno. Ele não me conhece, tá? Eu dou like pra ele lá, ele não sabe, mas eu tenho aprendido muito com ele e agradeço muito porque tá me abrindo muita mente. É lógico, nem tudo, vai ter coisas que ele vai errar que eu vou comparar com a Bíblia e não vou colher, mas a maioria do que ele fala lá eu tô colhendo, e outros também, tem muitos outros que eu sigo, porque eu tô correndo atrás, irmão, eu tô querendo me edificar, eu tô querendo seguir ao meu Senhor, eu tenho sede da palavra. O cristão, ele tem que amar a palavra de Deus. Esse é mais um fruto que você sabe se você tem o Espírito Santo ou não. Você ama a palavra de Deus? Tá vendo? Se pergunte. Entendeu? Porque você crê nela como sendo palavra de Deus? Se pergunte. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é. Ah, mas tem um erro de tradução aqui. Irmão, não se atenha nisso, não se importe com isso. Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe. Se acalme. Espere no Senhor. Leia a Bíblia aqui e deixa ela penetrar no seu coração. Não tem nada que vai desviar na Bíblia da sua salvação. Não vai. Sabe? Um erro ou outro de tradução não vai te tirar a salvação. Vai te tirar a salvação se você não ler a Bíblia. Não é que vai te tirar. Ninguém toma a salvação. A salvação não perde. Você não vai obter a salvação. Porque o que te dá a salvação é a água da vida penetrando dentro de você. Você pode se converter só com a pregação de um pastor na igreja? Pode. Só que aí você pode se converter até com a pregação de falso profeta. Mas você não pode continuar sendo enganado. Porque o falso profeta, ele vai falar algumas verdades bíblicas. E aí você pode se converter com essas verdades bíblicas. Porque o que te converte é a palavra, é o Espírito Santo movendo a palavra, que sai até da boca do falso profeta. Só que se você permanecer, depois de você ler a Bíblia e continuar nesses erros, sua mente vai ficar confusa, você vai não vai absorver, você não vai ter discernimento, você vai correr nos pecados daqueles profetas. Então você vai estar sendo conivente com eles. Entendeu? Mesmo que você não pratique as obras dele, você está sendo conivente. Lá, ó, falei agora em 2 Tessalonicenses. Apartar de todo irmão que anda desordenadamente. Ó, a Bíblia está cheio, repleto de sinais para apartar-se. Quem profere o nome de Cristo está em 2 Timóteo. Veja lá. Aparte da iniquidade, da injustiça, do engano, do erro. Onde tem engano, onde tem erro. Quando você vai numa denominação religiosa, o que acontece, irmãos? Não deixe o cérebro do lado de fora. O que acontece? Como que eu posso dizer para esclarecer a mente de vocês aqui? Elas não pregam toda a verdade. Ela pode pregar alguma... E Satanás é mestre nisso. Ele mistura mentira com verdade para enganar. Então ele move aquelas pessoas. Então muitos daqueles lá, que estão lá no púlpito pregando, alguns estão sendo enganados, tanto os frequentadores como alguns líderes. Mas a maioria dos líderes não estão sendo enganados. Eles sabem, eles estão fazendo de propósito.
tá? E eles vão dar conta do que eles estão fazendo, tá? Eles vão dar conta, eles vão ter mais juízo do que todos, porque ele está levando engano e distorcendo a palavra de Deus e comendo as gorduras das ovelhas, tá? E outra, e mais que eles estão fazendo. Isso daí, por que a carnalidade, divisão? Porque você está dividido. Um fala que eu sou de Paulo, outro de Apolo, eu de Cefa, outro de Cristo. Tá, porém, Cristo dividido? Cristo é um só. E todos os membros estão só em um corpo, que quem dirige é Cristo, que é a cabeça. Aí quando você vai na denominação Reino de Deus, o outro é da graça de Deus, o outro é da Adventista do sétimo dia, o outro é da congregação, e cada um dá um ensino diferente. E aí fala, eu sou de Deus. Tá, Deus divide seu povo por diferentes nomes e denominação. O cristão verdadeiro ele tem que carregar um único nome, irmãos. Um único. Cristo. Você não carrega mais nome nenhum. Porque aí é carnalidade. Vocês estão fazendo... Por isso que Paulo fala. Leia Coríntios todo que vocês vão entender o contexto. Porventura não sois carnais, pois não andar um dizendo eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo. Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Não são todos ministros segundo a Cristo? Você vai ser batizado em nome de Paulo? Ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Tá vendo, irmãos? Tá vendo? O bom pastor é Cristo. Tá vendo só os enganos? Então, quer dizer, vocês estão pensando que tá... Muitos, lá em Isaías ou em Oséias, fala isso. Vocês estão ofertando a Deus, estão ofertando a demônios. A Deus falando, lá em Oséias, no Antigo Testamento. Então, é a mesma coisa que está acontecendo nas igrejas hoje. Muita gente está achando que está adorando Deus da Bíblia e está adorando outros deuses sem nem perceber, por causa do engano. Porque as pessoas não vão para a Bíblia. Entendeu? Então lá, lembre-se do dom de língua, que eu fiz o vídeo de dom de língua. Nem vou falar mais isso daí, tá? Que eu não sei o que está nisso daí. Aí... Se você não sabe a tradução e ninguém te traduz, você não sabe o que está falando, você diz amém. E se tiver uma maldição no nome de Deus ali, olha o engano, irmão, até onde chega o absurdo das coisas, certo? E aí você está adorando demônios? Quem galera que você não está adorando demônio falando isso daí? Louvando a demônios. Te pergunto. Tá vendo, irmãos? Tá vendo só? É só vocês abrir os olhos. Nós estamos aqui para isso, para abrir os olhos espirituais de vocês. Caia as escamas. Lembre-se que no outro vídeo eu falei assim, Paulo, o que Cristo fez com Paulo? Paulo ficou cego, Cristo cegou Paulo para Paulo enxergar. Quando Paulo ficou cego, aí Barnabé foi lá, mandado por Cristo, para poder curar Paulo e devolver a visão. Aí as escamas caíram dos olhos de Paulo. Entendeu? Aí Paulo passou a enxergar que ele estava tudo errado. Ele perseguia a igreja de Cristo. Porque Cristo disse, Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí quando ele falou, quem és tu, Senhor? Sou Cristo, a quem você me persegue. Aí Paulo caiu ao chão. Muitos dizem que caiu do cavalo, outros dizem que não tem cavalo, que ele só caiu ao chão. Não interessa, irmãos. Isso é discussão. Agora vai discutir. A sandália de Abraão era de uma cor, era de outra, que nem um outro irmão aí que prega na internet, Mário Persano, fala. E às vezes nós mesmos ficamos discutindo por coisa besta. Se Paulo caiu do cavalo ou não caiu do cavalo, que relevância tem isso? Paulo caiu, não importa se Paulo caiu do cavalo ou não. Aí fica brigando, não foi do cavalo. Os 3 reis magos não era 3, era 2. Tinha os reis magos lá, não importa se era 2 ou se era 3. Tá vendo a discussão, contendas, por causa de bobagem, de besteira. Entendeu? Causa discussão, às vezes nós mesmos caímos nessas armadilhas do diabo. Isso é tudo armadilha do diabo. Entendeu? Então, discernimento. A gente tem que lendo a Bíblia, você tá sensível, saber quando é a voz de Deus, quando é a voz do diabo. Porque a voz do diabo vem mansa, vem como doce. Satanás se transfigura em anjo de luz e seus ministros está em Timóteo, está em Pedro e ministro de justiças. Está em Pedro, está em Timóteo, essa exortação, está em Tessalonicense, certo? É só vocês lerem, certo? Porque ele não vai vir com chifre, com rabo ou com uma figura horrenda para assustar todo mundo. Aí todo mundo sai correndo. Ele vai vir como anjo de luz. Lá na novela Apocalipse fala, eu me revisto de anjo de luz.
Aí eles tiram barato ainda, o que representa, o que faz o ator lá, né? Como são tolos. Né? Aí, ó. Vocês querem ser tolos? Então a escolha é sua. Você quer ir na igreja para quê? Para visitar, vigiar quem lá? Você quer ir na igreja para receber bênção ou receber o abençoador? Vocês querem ir na igreja para só por causa das curas, só por causa do coisa? Mas espera aí, e Deus? E se Deus não te curar? Você vai buscar ele do mesmo jeito? Outro dia eu tava vendo, eu vejo muita Record por causa das novelas bíblicas, né? Eu não assisto muito canais assim, mais esses canais analógicos, comum, porque não tem nada que preste. Eu virei cristão, eu me converti em Cristo, o que que acontece? Virei cristão não, me converti, né? Que isso não existe, virar, né? Eu me converti a Cristo. Então, não me convém ver bobagem. Então eu não quero ver bobagem. Então no YouTube eu vou lá e pesquiso o que eu quero. Na televisão não, você tem que ver o que está lá. Então, só o que está lá que me interessa na Record, porque a Record está se desviando também, tá? Eles são igual os sepulcros caiados dos religiosos fariseus. Por quê? Porque eles falam, Jesus falou, fazei tudo o que eles falam, mas não se juntei a ele, não porque falam e não fazem. Dizem e não fazem. Então, eles ensinam bem, as novelas deles destruem muito. Mas se você vê o contexto do que acontece na Record, eu nunca vi uma TV que prega a Cristo e tem o reino que eles chamam de reino de Deus lá, certo? E fica pondo o programa de profanação na televisão, porque se vocês vão ver esses daí, casa como que é, não é casa do, esses daí reality show que tem aí, só tem promiscuidade, mulher pelada, homem pelado, mostrando, falando que aquilo é certo, e aí põe o nome de Deus, aqueles participantes ainda falam de Deus ali dentro, tá? E não sei o que, e cita a palavra de Deus lá dentro, e fica um jogando contra o outro, um mentindo, um enganando, um trapaceando. Deus tá nisso, irmãos? Entendeu? Não é que eu tô julgando vocês porque vocês podem ver isso daí, mas tá errado se vocês verem. Eu só tô exortando, a decisão é de vocês. Vocês têm que procurar como cristão coisa que edifica vocês. Aí não quer, por quê? Porque o diabo tá fazendo o trabalho direitinho. Entendeu? Não adianta você estar com o pé na Bíblia e com o pé na perdição. Jesus, aí é onde que eu queria chegar. Lembra do filme que eu recomendei para vocês no outro vídeo? Então, ele fala isso. Ele ama a todos, tanto quem faz o bem quem faz o mal. Tanto é que Deus é tão bom. Aí eu estava falando do Antigo Testamento, por quê? Porque Deus mandava matar. Eu já expliquei no outro vídeo, né? Porque aquele povo era mau, e para provar para aquele povo lá que não adianta matar, que quando Jesus viesse, a própria pessoa ia se matar espiritualmente. E quando ela morresse, ela ia para o reino das trevas. É uma figura. Porque aí Jesus fala, quando ele veio, amar seus inimigos. Aí você fala assim, Deus está se contradizendo. Então, outro dia eu vi um vídeo, eu não sei se eu enviei para vocês, do fato desconhecidos. Aí, o que acontece? Fala lá sobre o Deus do Antigo Testamento, que é mau, e o Deus do Novo, que é bom. Quer dizer, é o mesmo Deus, gente. Cada um pensa. Aí tava a discussão lá. Se eu não enviar, eu vou enviar para vocês depois, outra hora. Aí tava a discussão, né? Se aquele são outros deuses. É o mesmo Deus. Só que quem lê o Antigo Testamento entende o Novo. E vice-versa. Então vocês têm que ler tudo. Entendeu? Então o que acontece? Senão vocês não vão entender. Você vai achar que Deus do Antigo é mau e o do Novo e o do Novo, nem se você só analisar sem ter o discernimento do Espírito, você vai ver que ele nem é tão bom assim, porque ele fala para você amar seus inimigos. Como é que você vai amar seus inimigos sem o poder do Espírito Santo? Você consegue? Você não consegue, entendeu? Então você só vai conseguir se você tiver o Espírito Santo. E isso aos poucos. Essa é uma das últimas coisas que você vai conseguir fazer, porque Deus vai te capacitando aos poucos. Aí você vai passar lá na frente a amar seus inimigos se Deus estiver trabalhando mesmo em vocês. Se vocês forem mesmo convertidos, não é de uma hora para outra, entendeu? Então, só figura lá, entendeu? Então, o que acontece? Deus sabia que aquele povo era mau, eles tinham que ser exterminados. Só que Deus estava mostrando ao mesmo tempo que não adiantava exterminar. Entendeu? Mas só que naquele povo lá, eles tinham que cumprir a lei de Deus.
Mas Deus já sabia que eles não iam cumprir, mas algumas coisas ele tinha que cumprir, mas eles eram desobedientes. Eles foram para o deserto, Deus livrou eles da escravidão e ficaram murmurando. Por isso que nós não devemos murmurar, gente. Olha ao seu redor, não olha para quem tem mais, olha para quem tem menos, olha quem mora na rua. Você tem um teto. Olha para aqueles que estão lá com o cobertor se tremendo, você está dentro de uma casa aconchegante. Aqueles lá precisam de alguém levar comida para eles. Você tem no seu prato aí. Você tem do seu trabalho, do suor do seu trabalho, você come o seu pão. Entendeu? Então, é isso que eu quero abrir os olhos de vocês. Então, o mundo é muito atrativo, as coisas do mundo. Jesus falou, quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Está nas cartas de João. Vai lá, 1º, 2º, 3º João. Quem ama o mundo, como fala, se vós amam o mundo, se torna inimigo de Deus. Jesus falou no Evangelho de João. Vai lá no Evangelho de João. Tá lá. Entendeu? Então, por que você quer amar o mundo? Pra que você quer amar o mundo? Eu odeio o mundo. Não o mundo que Deus criou em si, entendam. O sistema mundano de corrupção que a terra foi amaldiçoada, certo? O homem pecou, foi amaldiçoado. Satanás tomou posse da terra. O mundo jaz no maligno. Não está na Bíblia isso daí? Ou estou falando besteira? Mas quem está no controle é Deus. Jesus vai tomar e vai entregar para o Pai de novo, lá no fim dos tempos. Certo? Então, por que você quer amar o mundo? Não quer dizer que você não possa fazer nada. Não possa ter nada. Não é isso. Mas o amor do Pai tem que ser prioridade para você. O reino dos céus tem que ser prioridade. A palavra de Deus tem que ser prioridade. A oração tem que ser prioridade. Na frente de qualquer coisa. Até na frente do seu pai e da sua mãe. Você tem que amar eles. Você tem que amar os seus filhos. Mas não, a prioridade é Deus. Quem ama o seu filho e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, disse Jesus. E Jesus é o próprio Deus. Aí como que Jesus orou para ele mesmo? Ninguém entende, entendeu? Ele orou ao Pai. É Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só. O Pai está em mim, mostra-nos o Pai, disse Filipe. Filipe, há todo tempo estou com você e não vê que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Você só crê nisso por fé, entendeu? Você não explica os três. É um só Deus, não existe trindade. E a trindade a gente fala porque é dividido. Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só Deus. Não dá para explicar, irmão. Não tem como explicar isso. Não peça para mim explicar. Ninguém consegue explicar isso. Quem se meter tá mentindo, certo? Tá mentindo. A gente só vai entender isso lá na glória e se entender também lá. Não sei, né? Lá nós vamos saber quando chegar lá no céu. Entendeu? Aí nós vamos descer para a terra para reinar aqui com Cristo. Entendeu? As miríades do seu santo que vai descer junto com os anjos, isso é depois. Primeiro vem Cristo com os seus santos anjos, tá? E depois vai vir com nós para reinar na terra. Entendeu? No reino de Cristo na terra. Aí desce do céu ataviada Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? Não é nesse plano. A Nova Jerusalém vai descer do céu. Não é aquela Jerusalém que está lá agora. Aquela lá não é. Vai descer a Nova Jerusalém. Por que eu falei no outro vídeo que e não é continuação, a igreja e não é continuação do povo judeu? Não é, porque nós somos celestiais. O gentio é povo celestial. A igreja é povo celestial. Os judeus é povo terreno. Jesus era judeu. Só que eles se unem, porque não teve alguns judeus que, como os discípulos e outros, que creram na obra de Cristo na cruz. Então, o que acontece? Esses se unem ao corpo de Cristo, esses judeus. E junto com nós se unimos com ele. Lá em, não sei qual carta aqui que explica, Efésios. Carta aos Efésios explica muito. Nós somos co-herdeiro com eles. Com eles quem? Com os judeus. Porque o gentil faz parte agora do mesmo corpo. Por isso que é a continuação nesse sentido. Não que nós vamos herdar o que eles herdaram. Eles herdaram riqueza para essa vida. A igreja, inclusive judeus, gregos, que gregos é um simbolismo. Tem, como que eu posso explicar para vocês, irmão? Tem um país grego, da Grécia, certo? Só que nós, naquele tempo, qualquer um que não era do povo judeus, eram gentios. Gentios é grego, nós somos gregos para os judeus. Então, aí lá no Efésios diz, tanto judeus como gregos somos membros do corpo de Cristo. Todos os judeus
e gregos e gentios que crê na obra de Cristo na cruz, estamos unidos. Então, um continua com o outro. Somos um corpo só. Nesse sentido, é continuação. Mas não que nós somos herdeiros das bênçãos de lá, de trás deles. Nós somos filhos de Abraão, das bênçãos celestiais. Porque Deus prometeu, pregou o evangelho para Abraão, da graça lá. Porque ele falou, Abraão tinha, e Sara tinha dificuldade de ter filhos, né? E aí, foram ter filho com 100 anos, o outro com 90, não sei. E aí, o que acontece? Olha o milagre de Deus aí. Aí, o que acontece? Tiveram que esperar em Deus, e eles tiveram fé. A Sara vacilou um pouco, porque ela mandou Abraão se deitar com Agar, entendeu? E o filho da promessa era Isaac, e ela tinha que esperar em Deus, certo? Aí, Abraão se deitou por obedecer Sara. Ele vacilou nessa parte, mas ele mesmo estava esperando. Ele estava aconselhando Sara, vamos esperar. E Sara ficou no pé dele. Não, eu não tenho mais idade, não, eu sou seca, o meu ventre é seco. Ela não creu no milagre de Deus no início. Depois ela começou a crer. Entendeu? Então, o que aconteceu ali? Gerou Ismael, que veio de Agar. Agar é o Sinai, é da lei. Certo? Olha a conexão aí. Agar é da lei. Lá em Gálatas, se você for... tem 2 filhos, um da escrava e um da livre. Lança fora o filho da escrava, que de maneira nenhuma herdará com a livre, certo? Então, aí os caras que pregam lei nas igrejas, para você cumprir regras, ele não vai herdar o reino eterno. Por quê? Porque ele é filho da escrava. Então, lança fora o filho da escrava, porque de maneira nenhuma herdará com o filho da livre. Nós somos livres, somos filhos de Abraão. Quem é filho de Abraão é quem é filho da fé. Por isso que Paulo falou, estáis vós ensoberbecidos e insensatos Gálatas, porque começais no Espírito e terminais agora pela carne? Olha aí, irmãos, quer mais claro como a neve? Não ande na obra da lei. Não quer dizer que você não tem que obedecer a palavra de Jesus, tem que obedecer os ensinamentos dele, sim. Está falando, tem que obedecer a lei de Cristo, está falando a lei dos antigos mandamentos, de regra religiosa, mandamentos sacerdotais que tinham lá. Se você for obedecer os 10, e fora os 10, os líderes religiosos, os sacerdotes naquela época inventaram mais 613 mandamentos. Então vocês estão ferrados. Por isso que fala que está debaixo de maldição, você não consegue cumprir. Cristo morreu na cruz para cumprir os mandamentos da lei, no seu lugar, no meu lugar. Por que queres teimar e voltar para a lei? Insensatos Gálatas. Entendeu? Então muitos por que falam lá em Apocalipse que Deus fala, vós que diz que sois judeus e não são a sinagoga de Satanás, porque não vão herdar com a livre, são filhos da maldição. Tá falando lá, pois sois, Gálatas fala, quem quer cumprir a lei está debaixo de maldição. Olha aí a interligação. Como vocês não percebem, irmãos? Entendeu? Vai andar na lei então, vai cumprir regra religiosa. Você quer cumprir? Vai lá, cumpre lá. Aí depois, quando vocês se perderem, não vai falar que Deus não avisou, não mandou os profetas. Entendeu? Vai na Bíblia, gente, vai na Bíblia, porque... e outra, não adianta vocês, na aparência externa, tá? Não adianta, irmãos, vocês andar puritano externamente, porque não vai adiantar. Vocês, de novo, vocês que eu digo quem faz isso, tá, irmãos? Não é vocês aí. Porque não vai adiantar, sabe por quê? Deus não se lhe dá, Deus não se lhe dá na aparência do homem. Não importa a sua aparência externa para Deus, se você é bonito, se você é feio, se você é aleijado, se você é deficiente, se você é rico, se você é pobre, tanto rico quanto... Porque quando Jesus fala que o rico dificilmente entra no reino do céu, ele não falou que rico não entra, ele falou que é difícil. Vai ter rico que vai entrar, porque ele se abstém da riqueza dele. Ele é rico, mas ele divide suas riquezas, ele faz a obra de Deus, entendeu? Então ele vai entrar. Agora esse rico que não quer desfazer das suas riquezas, esse que não vai entrar. Entendeu? Juntar tesouro no céu. Entendeu? Então, discernimento de espírito isso aqui. Puro discernimento. Jesus está usando os profetas, gente. Entendeu? Então, o que acontece? Vós que quer andar na obra da lei, de regra religiosa, está debaixo de maldição.
Se vocês continuarem nisso daí, vocês não vão herdar o reino. E não importa se vocês são bonitinhos, se vocês se vestem bem, se vocês vão lá na igreja dar o dízimo. Quando você dá o dízimo, gente, preste atenção no que eu vou falar, é bem sério. Sabe o que vocês estão praticamente querendo dizer? Tá comprando a Deus. Ó, Deus, eu tô dando o dízimo. Para você é pra cá, não faça mais nada não. Quer dizer, Jacó, eu vou dar outra palhinha para vocês. Jacó lá falou: se tu fizeste para mim, meu senhor, isso ou aquilo, eu farei isso ou aquilo e te darei o dízimo de todas as minhas conquistas. Eu aprendi com o Luiz do Reino Eterno, do canal Reino Eterno. Quem quiser visitar o canal dele lá, eu recomendo, tá? Só que isso daí vocês têm que estar bem avançado, irmãos. Alguns irmãos estão avançados aí, né? Eu recomendo que eles vão lá, se eles quiserem, né? Mas quem não está muito avançado não vai compreender muita coisa, tá? Muito avançado que eu digo assim, não é avançado demais. É assim, você tem que estar no mesmo patamar que eu tô, ou um pouquinho só abaixo, né? Não pode ser um convertido, novo convertido, senão você não vai entender. Isso que eu quero dizer, tá? Porque é um estudo bem avançado. Então, o que acontece? Ele fala lá que de Jacó, o que significa o dízimo? Tá? O dízimo é espiritual. Tipo assim, ele está apontando como figura, tá? Espiritualmente, que você tem que fazer, era na época da lei. Hoje o dízimo, sabe o que é o dízimo hoje? Você apontar, direcionar as almas para Cristo. Você está dando dízimo, as almas que você está levando para Cristo, você está apontando para Cristo, é o dízimo. É espiritual, não tem mais dinheiro. Nunca foi dinheiro, dízimo nunca foi dinheiro, tá lá. Por que pede-se dinheiro hoje? Ah, não, porque hoje não dá para levar muito. Se naquele tempo dava, porque peraí, para onde que era levada o dízimo naquela época? Para a casa do tesouro. Onde era a casa do tesouro? O templo de Jerusalém. Hoje existe o templo? Não, foi destruído. Mas tinha que ser levado só lá. Pergunta para esses profetas aí que vocês frequentam na igreja. Pastor, me responda. Para onde era no Antigo Testamento era a ordenança de levar o dízimo? Diz que lá na Bíblia, fala para eles assim, fala que é para levar a casa do tesouro, não onde a casa. Aí eles vão falar, não, a casa do tesouro hoje está aqui, ó, é o templo. Aí ele falou para levar no templo, qualquer um templo que vocês levarem, é a casa do tesouro. Mentira! O templo foi destruído, era para ser lá no templo de Jerusalém. E era para levar para os sacerdotes, para o levita, distribuir para os órfãos da viúva e para eles mesmos. Que eles faziam as obras. Hoje nós levamos as almas, as pessoas a Cristo, direcionamos. Esse é o pastor das ovelhas, esse é o bom pastor. É Cristo que é o bom pastor. Nós somos os pastores vasos usados para apontar para Cristo. Direciona ela para Cristo. Ó. Você é o pastor de Cristo. Vai apontar para ela, direcionar ela para Cristo. Se o pastor não te direcionar para Cristo, ou ele te direcionar, mas no meio do caminho ele te pregar obras da lei, ou te pregar dízimo, o dízimo é obra da lei. Então ele não está apontando para Cristo. Tá vendo só? Tá vendo? Aí Jacó falou, se tu fizesse, eu darei o dízimo de tudo disso. Se, quer dizer, ele colocou o se Deus fizer, então ele está barganhando com Deus. Depois ele lutou com Deus para Deus abençoar ele, e Deus abençoou. Porque ele falou, agora você não se chamará mais Jacó, se chamará Israel, porque lutasse com Deus e venceu. Não é que ele venceu a Deus, ele venceu no sentido figurado, irmãos. Aí, ó, tá vendo como que é difícil? Não é difícil de ler a Bíblia, mas é difícil a interpretação se você não lê o contexto. Entendeu? Aí é que tá. Vocês não querem... Para mim é ganhar tempo, mas muitos não querem dispor de tempo para ler a Bíblia direito. Se você não tem tempo para ler um livro grande, lê pelo menos os pequenos. Depois, quando você tiver mais tempo, você lê os grandes. Tem Bíblia em áudio hoje. Entendeu? Não tem para onde fugir. Não tem desculpa mais. Então, o que acontece? Ele estava barganhando com Deus. Aí ele venceu por quê? O que ele venceu com Deus? Que ele falou que só ia largar se ele abençoasse ele. Deus abençoasse Jacó. E ele lutou com Deus e aí Deus teve que ferir a coxa dele para ele ficar manco e parar. Entendeu? Porque ele não queria desistir. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que lutar com Deus, não desistir. Deus me abençoe, eu preciso da sua bênção. Venha, não me largue, não me deixe só, não me deixe, Senhor. Entendeu? Isso é lutar com Deus. Aí Deus vai te mudar o seu nome.
Aí você venceu, Fernando. Então, tá aqui, você é abençoado de Deus. Você aceitou Jesus. Então você já tem todas as bênçãos espirituais. Agora, ele vai te conduzir. Se você tiver o Espírito Santo, você vai entender tudo isso daí. Um dia ou outro, certo? Aos poucos. Mas eu tô aqui para te auxiliar, para auxiliar vocês, como eu fui auxiliado por outros. Entendeu? Então, o que acontece, gente? Muita gente tá ainda. Eu já falei para irmãos, falei, ó, vai no livro de Malaquias, e se ele leu, porque eu perguntei já para uns irmãos aí que eu gosto muito, falei assim, o que é o devorador? Ele vai entender, esse irmão vai saber para quem que eu perguntei. Será que ele foi lá ler quem é o devorador em Malaquias ou em Deuteronômio? Porque lá tá diz que ele falou para mim que era Satanás o devorador. Só que lá tá escrito que é gafanhoto. Olha, ó, outro engano caído por terra. O devorador vai passar na sua casa e vai comer todas suas coisas e dizer, irmão, pare com isso, irmãos, de acreditar nessas bobagens. E Deus fala que se você der o dízimo, vai abrir a comporta do céu. Primeiro, comporta do céu, as bênçãos de Deus era a chuva, para regar a terra, para colher, para dar plantação, para eles colherem e dar a 10ª parte o povo de Israel, lá para os levitas, lá na casa do tesouro, levar 10% da hortelã que eu li lá vai lá no Evangelho de Mateus, que eu li, Reino de Deus e Lago de Fogo, tá assim lá. Os dois existem, Reino dos Céus e Lago de Fogo, os dois existem. Lá eu tô falando, eu li um trecho lá de Mateus. Daí, Jesus, lembre-se que Jesus está no tempo da lei, certo? Ele tinha que cumprir a lei, e ele citou o dízimo, mas ele não falou para dar, mas suponhamos que ele tenha falado para dar o dízimo. O que aconteceu? Ele falou, dai o dízimo, mas não negais aquela. Qual aquelas? Misericórdia, o juízo, o perdão. Eles estavam negando. Fazeis essa sem negais aquela. E daí o dízimo da hortelã, do cominho, do coentro e do azeite. Esse era o dízimo. E era lá atrás de Deuteronômio animais que, se você estivesse longe, Deus falava para vender, pegar o dinheiro, quando chegar lá perto comprar tudo de novo, que Deus não aceitava dinheiro, porque ele já sabia que podia ter corrupção, como hoje tem, certo? Agora, crê quem quer. Se você não quer ter o trabalho de ler a Bíblia para poder sair do engano, você se torna, não sou eu que estou dizendo, aqui é a palavra, tá? Vai lá verificar. Antes de você falar que eu estou mentindo, se você não for ver aqui, você não tem o direito de falar que eu estou mentindo, tá? Aí você tem o direito sim de não aceitar a Bíblia como a palavra de Deus, aí a escolha é sua, mas eu não estou mentindo, tá? Em nome de Cristo, com Cristo de testemunha que eu não estou mentindo, tá aqui, tá? Que nem Paulo falava, eu falo igual Paulo, por Deus de testemunha que eu não estou mentindo. Vá ver aqui na Bíblia, tá? As comportas do céu era a chuva, tá? E não tem devorador, o devorador tem, mas é gafanhoto. E era para comer as plantação. Daquele que não desse a 10ª parte, não levasse a casa do tesouro, tá? Então, preste atenção, irmãos. Eu falei pro irmão, se ele leu, ele é enganado porque ele quer. Por isso que eu falo para ele não entende. Ou se faz de desentendido. E eu tô falando, se você ver esse vídeo, irmão, pra você mesmo. Você sabe quem é que eu tô falando. Eu não vou citar seu nome, não. Fique tranquilo. Entendeu? Você quer obedecer? Se você quiser. Aí eu pergunto para as pessoas, em geral. Você obedece a quem? A religião? Ao pastor da sua igreja? Ou a Cristo? Você segue a quem? A Cristo? A religião? Ou pastor da sua igreja? Você segue a quem? Você tem certeza que segue a Cristo? Totalmente? Você obedece quem? A palavra da verdade, do evangelho da salvação? Da vossa salvação? Depois de ouvir o evangelho da sua salvação, tendo nele Cristo fosse selado com o Espírito da promessa. Você obedece o evangelho da sua salvação, irmãos? Tá vendo só? Tá vendo só? Aí, ó. Se você ainda é novo convertido, tudo bem, que Deus ainda está te preparando. Eu não estou falando que você é de uma hora para outra, não. Mas eu estou falando desses que já são experimentados na palavra. Já tem anos dentro da igreja e da Bíblia. Aí fala assim, eu tenho 40 anos de Bíblia. Estou 40 anos na igreja, e daí? E daí?
Tá? Tem gente que tem 1, 2 anos e o Senhor já revelou para aquela pessoa coisa que não revelou para você, que sois cego, que não está enxergando, com 40 anos de Bíblia. Sabe por quê? Porque você lê de coração duro. Você não quer aceitar o que a Bíblia está dizendo, e se o que o pastor da sua igreja prega, que a religião ensina, como se fala? A tradição dos pais. O que é a tradição dos pais? Que os seus pais se ensinaram, os seus pais de sangue e os seus pais do patriarca, tá? Que é os seus antecessores. A gente segue tradições. Quando Paulo fala de tradição, a tradição do evangelho da graça, não da lei. Tá? Então você segue tradição desses caras aí? Ou você segue Cristo? Você segue a palavra? Cristo é a palavra. E aí? Eu tô dando todos os argumentos aí, ó, para você escolher na Bíblia, tá? Por que vocês não querem ir lá? Eu tô falando para esses aí, o que eu prego, assim, e para esses aí que tem mais conhecimento da Bíblia, alguns não têm conhecimento, então eu tô colhendo agora, que eu tô passando para eles, ou outros que eles seguem na internet, ou porque eles começaram a ler a Bíblia e estão abrindo os olhos. Agora, para esses que já são experimentados, por que você não vai lá? E se você foi, por que você está negando o que está escrito lá? Não, mas é interpretação. Agora eu vou te dar outra palhinha aqui. Irmãos, aonde cabe interpretação aqui na Bíblia, tá? A Bíblia é toda espiritual, mas nem tudo a gente pode espiritualizar, certo? Porque tem coisa que é literal aqui, você tem que entender literalmente, outras é figurativa e espirituais, certo? Você tem que saber discernir isso. Aí todo mundo fala, não, tudo aí é figurativo. Não, mentira, não vai nessa, ó. Por exemplo, você sabe o que você tem que interpretar aqui? Linguagem de figura, parábolas de Jesus, são interpretativos, tá? Só isso. E o resto das escrituras você lê como está escrito. Lembre-se que em Apocalipse fala, primeiro começa com a bem-aventurança, tá? Eu vou fazer um livro só de Apocalipse, tá? Eu vou ler um dia para vocês aqui. Hoje não dá mais. Bem-aventurados aqueles que, como se fala? Bem-aventurados aqueles que lê como se fala? Bem-aventurados aquele que lê, que guarda e que pratica a palavra desse livro. Está falando do livro de Apocalipse. Já começa com a bem-aventurança. Mas lá também fala que quem tirar um tio, um J, uma palavra, ou acrescentar ou tirar, vai dar conta a Deus. Entendeu? E não está falando de tirar daqui do livro só, daqueles que traduziram. Não, ele está falando de você, por exemplo, você ler e distorcer e colocar a palavra que não está aqui, ou tirar a palavra que não está aqui. Vai dar conta a Deus. Vocês vão dar conta a Deus, tá? Vocês que estão enganando o povo, você vai dar conta a Deus. Vai ter mais juízo para vocês. É para vocês mesmo que eu estou falando. Falsos profetas religiosos, não todos, tá? Que tem gente que está sendo enganado, o líder lá. Mas a maioria, esses que não estão sendo enganados, que estão distorcendo, comendo os gorduras da ovelha, vai ter juízo para vós se vós não se arrepender, tá? Não estou mandando ninguém para o inferno aqui. Estou falando que se não se arrepender, o próprio Senhor vai ter juízo. Está escrito aqui em Tessalônica, tá escrito aqui em Apocalipse, está escrito aqui em 2 Timóteo, 1 Timóteo. Os religiosos querem manipular vocês, povos. Não deixe, meus irmãos. Não deixe, não seja manipulado nem por religioso, nem por governante, nem por mídia nenhuma. Abra sua mente. Eu vou fazer um outro vídeo agora e decidir aqui. Eu ia fazer meus exercícios, já fiz vídeo demais aqui, mas, cara, eu tô empenhado nessa jornada aqui. De falar de mente para vocês. Eu já fiz um vídeo assim, mas eu vou fazer mais um. Quem domina a mente de vocês, gente? Quando vocês entendam, vocês que são espirituais, vocês não podem deixar ninguém dominar suas mentes. Entendeu? Só o Espírito Santo pode dominar a mente de vocês. Entendeu? Como vocês falam, sou cristão e está sendo dominado pelos outros aí fora. Tanto por religiosos, quanto por governantes, como por mídia. Vocês acreditam em tudo que aparece na televisão. Até esse negócio de saúde aí, que pregam aí, vai verificar direito, irmãos, que isso daí tem coisa por trás. Quem ganha com isso? Indústria farmacêutica, tá? Quem ganha? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui, eu sei, eu não vou falar certas coisas aqui não. Quem tá ganhando? Quem tá ficando se apoderando de coisas? Quem tá ganhando dinheiro com essas conversas aí? Quem tá botando terror na mente de vocês? Porque doenças vêm, e todo tipo de doença sempre existiu e sempre vai existir.
E Deus está abrindo os selos, tá? Certo? Mas por que eles convencem tanto? Fica em casa, fica em casa. Aí eles bombardeiam a sua mente, ó. Ó, perigo, perigo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que aceitar isso, tem que aceitar aquilo. E agora eu pergunto, tá resolvendo? Mesmo assim morreram muita gente por aí. Tá resolvendo? Quer dizer, você não é imune, né? Você não é imune, você não tomou, não tomou, se é que vocês estão me entendendo, por que tá morrendo? Não era. Então a palavra tá errada aí, tá? Porque ainda se contamina, né? Por quê? Não tá imune? Ó, cabeça, gente, vai pra Bíblia. Vai pra Bíblia, pega o fruto da árvore da vida, ponha dentro de vocês, pega o maior tesouro, isso aqui é um tesouro. Penetra aqui dentro, você vai ver que você vai adoecer, mas vai demorar para você adoecer. Não vai ser toda hora, certo? Essa palavra aqui é fonte de água da vida, certo? Beba da fonte da água da vida. Você vai ver, seu corpo vai se transformar assim como seu espírito, como a sua mente não vai ser mais dominada por ninguém. Isso não é loucura. É loucura para os incrédulos, mas para você que crê, você vai ver o que vai acontecer com a sua mente. Você vai se libertar de muitas coisas, irmãos. Preste atenção. Só que requer esforço da sua parte. Requer que você pegue. Tem gente que é casado, o marido entende da Bíblia. Pegue seu marido, vamos estudar a Bíblia. Por que tem que ser só lá quando vai na igreja? Na sua casa, cara. Cadê? Deus está falando, ânimo, soldado de Cristo, levantai para a batalha. Não é para você ficar esperando tudo caindo do céu. Isso é fácil, né? Aí vai lá na igreja mastigadinho, aí vocês estão comendo, sabe o que? Leite adulterado. Certo? Lembre-se que eu estava falando do Coríntios aqui, do apóstolo Paulo. Certo? O que está acontecendo? Leite de bebê, porque um dizia eu sou de Paulo, então não sois carnais, vocês estão bebendo leite, são meninos em Cristo. Não pode falar como as espirituais. Às vezes, eu já sou adulto na fé. Só que tem fase, ó. Tem a fase de bebê, ó, papinha, ó, leitinho. E isso é necessário, gente. Eu também bebi leitinho, bebi papinha, porque eu era novo na fé. Eu era novo convertido. Então, era necessário tomar do leitinho. Já tomei leitinho. Aí já veio a papinha, daqui a pouco veio comida sólida. Agora eu virei homem, só que ainda eu não estou totalmente maduro na fé. Eu ainda tenho que aprender mais coisas. Depois de homem vem o presbíspero. Por isso que chama ancião, presbíspero, bispo, porque já são maduros na fé. Mesmo esses daí que distorcem a palavra, os presbíspero, o bispo ou o pastor que distorce a palavra, eles não têm o Espírito. Gente, ele não tem o Espírito Santo, certo? Porque se ele tivesse, ele não faria isso, ele teria temor de Deus, certo? Porque quem tem o Espírito tem temor a Deus. Ele não vai distorcer a palavra, ele não vai enganar o seu próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu amo meu próximo e vou enganar os outros? Não faz sentido, não tem lógica isso, gente. Entendeu? Só não abre os olhos quem não quer, quem está dormindo, quem tá deixando as trevas te cegar os olhos. Satanás está cegando os olhos das pessoas. Entendeu, gente? Então, preste atenção, certo? Não deixe ninguém manipular vocês, não. Certo? Eu falo isso por amor de vocês. Certo? Então, Paulo falou, aí tem fases. Você vai tomar leitinho, depois papinha, depois comida sólida, depois virou homem, ou virou mulher, né? Homem aqui serve para mulher e homem, tá? Aí virou homem. Sejais maduro na fé. Não sejais menino inconstante, levado por todo vento de doutrina. Doutrina é ensino. Vocês estão levados por todo vento de ensino. Discernir os espíritos, se vem de Deus. Como você vai discernir? Ah, Fernando, como a gente vai saber que vai ser enganado? Tá aqui, criaturas. Tá aqui. Você deixe, com todo respeito, perdão da palavra, irmãos. Eu amo vocês. Por isso que eu tô fazendo isso. Por isso que eu tô apelando já para vocês. Deixe de ser preguiçosos. Olhe para vocês. Tem um irmão em Cristo meu. Ele sabe que eu estou falando para ele. Eu já falei muita coisa que é referente para ele. Se ele ver esse vídeo, ele vai entender. Se ele quiser ver, né? Porque é bom que a palavra confronte. Quando a palavra te confrontar, é bom. Porque você está olhando para os seus erros, que está querendo mudar, está querendo consertar, está querendo mudar de vida, agradar a Deus, agradar o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então,
tô falando isso para confrontar vocês agora, certo? Deixe de ser preguiçoso. O próprio irmão falou, eu sou preguiçoso. Ele reconheceu. Isso é nobre. Só que ele não tem que só reconhecer, ele tem que ter atitude. Cadê a atitude, irmão? Vai para a Bíblia, irmão. Vai para a Bíblia, irmão. Vai lá. Eu tô falando para você mesmo, você sabe. E eu aceito a sua... Você sabe que eu já aceitei a sua exortação. E eu aceito. Eu sei que algumas coisas eu fiz errado e tenho que me corrigir, que você mesmo me falou. Tá? Eu não vou falar nome aqui dele. Ele sabe. Se ele ver o vídeo, ele sabe. Então, a deixa tá aí. A escolha é sua. Só que o irmão, ele está experimentado na Bíblia. Só que ele tem que tirar os dogmas religiosos. Que ele fala que não tem. Eu falo que ele é religioso, ele fica nervoso. Mas eu vejo que ele é religioso. Eu erro também e ele me corrige. Corrige, eu erro. Certo? E eu aceito a correção se eu estiver errado. Mas isso não quer dizer que ele não é religioso. Que ele não está nos dogmas religiosos, porque ele está. Porque eu vejo, eu estou enxergando isso. Deus está me mostrando. Ele tem que tirar a capa de santidade. Não tem que mostrar para os outros que ele é santo. Ele fala por o que está aqui. A santificação está de dentro, está fora. Porque aí nós vamos ser hipócritas. Vai falar para os outros, faz, veste assim de santo, mas você está lá na podridão. Você que fala para roubar, não roubar, está roubando. Você que fala para não adulterar, está adulterando. Você que fala, e daí? Quer dizer, você não pode ouvir música circular, mesmo que não tenha letra perniciosa, mas você pode idolatrar o Corinthians, você pode idolatrar o Palmeiras, você pode, não é que você não pode torcer. Quando você vira idólatra, tem gente que não briga, não bate por causa disso, isso é idolatria. Tem gente que não xinga, não discute por causa de futebol, perdeu, ganhou, isso é idolatria. Você assiste o jogo, perdeu, ganhou, pronto. Você vai receber alguma coisa porque o seu time ganhou ou perdeu? Eles vão te dar, o dinheiro vai ficar com eles. Entendeu? É idolatria. Tudo que você coloca na frente de Deus, qualquer coisa. Hoje, não é só igual no Antigo Testamento que era ídolos de gesso. É idolatria. Lembre-se que o anticristo vai fazer o povo adorar a imagem da besta. Entendeu? Ele vai fazer uma imagem. Ou, vou dizer para você, ele já fez, tá? A imagem da besta. Certo? Por exemplo, eu tô aqui filmando para você. Certo? Para ajudar vocês. Se eu estiver aqui buscando coisas que não edificam, que não é de Deus, tudo contrário à Bíblia aqui, certo? E eu posso aqui, ó, tá, minha imagem, eu tô me vendo ali, ó, certo? Eu posso me idolatrar, eu tô adorando a imagem da besta. Tá vendo? A imagem da besta já tá aí, gente. É você aceitar o sistema mudando de coisas. É você deixar isso entrar na sua mente e te controlar. Eu estou pregando aqui para levar a palavra. Eu não estou adorando a minha própria imagem. Eu não estou adorando. Porque nós, antes de crer, nós temos o número 6 na testa. Eu já expliquei isso. Quando você crê, você passa a ter o 777. Então, se você não crê, você é uma besta. Não sou eu que estou falando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu já fui a besta. Antes eu era incrédulo. Todo incrédulo é besta. Na palavra de Deus. É Deus que está falando. Besta é número de homem. Quer dizer, é uma linguagem figurativa para dizer que você é homem incrédulo. Então você é uma besta. Por mais sábio que você seja, você é incrédulo, sinto lhe informar, você é uma besta. Eu fui uma besta. Entendeu? Hoje eu sou de Deus, do Espírito Santo. Então, o que acontece? O homem vai fazer uma imagem para a besta. Então a imagem já foi feita. Certo? E você pode adorar o celular e procurar, você está adorando a imagem da besta. Você não está adorando, você está buscando a Deus, você está buscando coisa de Deus. Certo? Se você veio ficar no celular, mas você ir lá estudar a Bíblia, não ficar buscando. Vou dar um exemplo aqui mais rígido, tá? Tira as crianças da sala para vocês tentar compreender. Tem gente que vai no celular buscar pornografia. Tem gente que vai no celular buscar mulher rebolando. Tem gente que vai escutar música de funk, música profana. Isso é adorar a imagem da besta. Certo? Tá aqui, ó. A imagem da besta está na sua mente. É o que você adora. Que você está se ocupando mais com Deus, com a Bíblia ou com coisas do mundo, do sistema mundano. Então você está adorando a besta. Entendeu? Então tudo que você põe na frente de Deus é adoração. Se você adora sua mulher na frente de Deus, você está adorando a besta. Entendeu? Entende aonde eu quero chegar? Não sei se vocês estão compreendendo. Adoração é só a Deus. Não tem outro que deve ser adorado. Nem homem nenhum. Nem santo. Nem imagem. Nem televisão. Nem jornal. Nem pessoa. Nem ninguém.
amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, certo? Prestai culto somente ao Senhor teu Deus. Culto é adoração, tá? Pra quem não sabe. Só adorais ao Senhor teu Deus de todo o coração. Não tenhais nenhum outro ídolo. Meu, se alguém é sincero, se existe aí algum cristão sincero, mesmo que ele não esteja obedecendo as coisas ainda, que ele esteja, o Espírito esteja trabalhando nele, tirando aos poucos, que pode estar acontecendo, e se ele for sincero, ele vai dar razão para mim, ele vai falar que eu estou certo. Tá? Ele vai comparar com a Bíblia e vai falar, não, eu posso não estar fazendo isso ainda, eu tenho que me consertar com Deus. Porque tem coisa, irmão, que eu ainda tenho que me consertar. A maior parte, eu fiz no outro vídeo e falei, Deus, 70% ele já limpou de mim, mas tem 30%. E ele não vai tirar tudo de uma vez, mas lá no final do tempo. Mas eu tô no caminho, eu tô buscando, então eu já tô adorando a Deus. Eu tô pondo ele na frente, eu posso fazer outras coisas, vou passear, vou fazer isso, posso me reunir com alguém, vou viajar, posso, mas eu pus Deus na frente. Aí é que tá. Eu ganhei um pouco de tempo, porque eu falo ganhar tempo, de ler a Bíblia no dia de hoje. Então, eu ouvi a palavra hoje, certo? Eu orei a Deus hoje. Eu não li bastante porque eu fiz bastante vídeo hoje. Tem dia que eu leio menos, tem dia que eu leio pouco. Se eu não leio na Bíblia, eu escuto em áudio. Entendeu? Mas nunca deixo de escutar ou de conversar com Deus ou de orar. Entendeu? Isso é que é importante. E se afastar das coisas profanas. Não misture santo com profano. Quando você mistura santo com profano, o que vocês estão fazendo? É aquele negócio de morno que eu falei no outro vídeo. Que Jesus estava com vontade de vomitar. Vocês estão divididos. Você está um pé do mundo e um pé com Deus. Deus não aceita isso, irmãos. Aí nesse filme que eu recomendei para vocês, já está falando disso. Está falando assim, Deus ama tanto o ladrão, o criminoso, o assassino, como quem faz o bem, quem trabalha, quem é honesto, quem paga as contas. Mas ele dá 2 caminhos e uma escolha para todo mundo. Certo? Se você trabalha, é honesto, paga a conta e não crê em Jesus, a escolha de ser condenado é sua. Você não vai ser salvo. Por isso que eu falei, pelo seu bom porte exterior. Você vai ser salvo pelo seu coração a Cristo. Entendeu? Pelo que ele fez, não pelo que você faz. O que você faz de boas obras é só para testemunhar que você já foi salvo. Certo? Elas não te dão salvação. A salvação é por fé no que Cristo fez na cruz. Entendeu? Não você. Você não fez nada para se salvar. Toda obra, toda a glória é para Deus, gente. Toda a glória é para Deus. Nada de nós, nada. Não quero pegar rascunhos. Não, mas eu cheguei no céu, eu fui um bom menino, eu fiz isso, fiz aquilo. Então por que eu morri na cruz? Jesus vai falar. Ué, para que eu vim para morrer na cruz? Se foi você, não tem lógica ser você. Você querer glória para você. Você só vai ter glória lá. Entendeu? Aqui você não vai ter glória nenhuma. Entendeu? A glória é para Deus. Toda glória e honra para o Senhor da glória. Não é para nós, não. Entendeu, irmãos? Pare com isso de querer pegar a glória para vocês. Lá, esses falsos profetas estão querendo glória terrena. O que eu li no Tessalonicenses? Eu não recebo glória de homens. Paulo falando, eu não estou aqui para agradar homens. Sim, para agradar a Deus. Entendeu, irmãos? Abra, abra do olho. Ele te dá ele te mostra 2 caminhos e você tem que fazer a escolha. A escolha é sua, livre-arbítrio. Entendeu? Não adianta você se vestir de terno e gravata e achar que você vai na igreja e dar o dízimo que você vai ser salvo. Não vai. Se não mudar aqui dentro, sua postura, se esses líderes não parar de comer as gorduras das ovelhas e não pregar o puro evangelho do jeito que está na Bíblia sem distorcer, não vai ir para o reino do céu. Ele pode saber da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele não vai entrar. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Não vai entrar porque ele está distorcendo. Entendeu? Não importa, ele pode ter 40 anos de Bíblia, para Deus não voga nada. É aparência externa. Deus não se lhe dá, ele não coisa a aparência do homem, ele não vê a aparência do homem. Ele vê o coração, ele vê a intenção, ele vê lá dentro. Certo? Então continua fazendo as mazelas para você ver. Se você vai no dia do juízo, você vai ver. Diz que muitos vão se surpreender. Vai ter muita surpresa no céu. Aqueles que acham que vão, não vão. E aqueles que às vezes podem pensar, não vou. Eu mesmo às vezes penso comigo, porque o diabo entra na minha mente quando eu peco e fala, você não vai. Eu vou, porque eu pequei, tropecei, mas confessei.
estou no caminho do Senhor, Ele está vendo a minha caminhada, Ele está vendo a minha luta, certo? Aqui, ó, para você, diabo, eu piso na cabeça da serpente. Na hora eu fico em dúvida, porque o pecado cega os olhos da gente. E aí o diabo entra na sua mente e faz você achar que você não vai. Você vai, pode ter certeza que você vai. Você está andando nos caminhos do Senhor, você está falhando? Tá. Tá tropeçando? Tá. Mas você vai lá, confessa. Você está tentando se esforçar para mudar de vida por força do Espírito Santo? Está orando, está pedindo para Deus te ajudar? Não posso sozinho, Senhor. Está no caminho certo. Tá bom, irmãos? Abraço a vocês, que Deus abençoe muito vocês, amo todos. E espero que seja de entendimento. Às vezes eu tenho que ser um pouco mais enérgico aqui, né? Porque tem gente que está dormindo ainda. As igrejas estão dormindo. Os profetas estão pregando tudo no YouTube. Acorda, igreja, acorda, igreja. E as igrejas dormindo. Entendeu? Igreja é o povo, é vocês. Nação não é só nação de país. Nação é cada um de nós. Nós somos nação. Porque nós saímos da descendência de Sem, Jafé e Cão. Cão. Certo? Você quer a descendência de Caim, Apolo ou de Abel? Você quer qual nação você quer ser? Você quer ser filho de Abraão? Ou você quer ser filha de Sara? Ou você quer ser filha de Agar? Que é da lei, Monte Sinai. Agar, lança fora a escrava, ela não vai arcar livre. Entendeu? Deus abençoe, eu amo todos vocês, irmãos, de coração, tá? Espero que vocês não fiquem com raiva de mim, não. Às vezes eu tenho que ser um pouco mais enérgico, tá? Amo todos vocês de coração e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, dê o joinha. Esse vídeo aqui tem quase 1 hora, vou parar, tá, irmãos? Encerra por aqui. Tchau, paz de Cristo.